Evangelho, ou se deseja crer no Evangelho de fato, entenda: Deus, o Eterno, aquele de que diz a Escritura que olho algum jamais viu, nem é capaz de ver, aquele que habita em luz inacessível, aquele, portanto, que homem algum pode falar dele. Ninguém pode falar quem é Deus, como é Deus, quais são os sentimentos de Deus. Ninguém pode falar como Deus é, como Ele age, como Ele procede, porque Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, que Ele habita em luz inacessível. Ninguém chega lá. É o Deus transcendente, a divindade está para além do homem, para além da consciência humana, está para além da mente humana, está para além do conhecimento humano. Alguém diz: não, mas Moisés nos falou sobre ele. O problema é que a mesma Escritura nos ensina em João capítulo 1, preste atenção, dizendo: a lei foi dada por Moisés. Preste atenção. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora preste atenção, abra o seu coração. A lei foi dada por intermédio de quem, pessoal? Quem deu a lei? Quem deu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio? E o restante do Antigo Testamento é baseado na Torá. A Torá, esses 5 livros, são os 5 alicerces de todo o Antigo Testamento. A lei foi dada por intermédio de quem? Agora, e a verdade? Veio por meio de quem? E antes de Jesus vir, antes de ele trazer a verdade, eu pergunto: tinha como saber a verdade? Hein? Mas Moisés, um homem tão grande, um homem que falava com Deus, um homem que subiu no monte, que recebeu as tábuas da lei. Olha o que diz o versículo seguinte, João capítulo 1, versículo 17, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade, todavia, vieram por intermédio de Cristo. O versículo 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Você viu a Deus? Moisés viu a Deus? Josué viu a Deus? Isaías viu a Deus? Jeremias viu a Deus? Sansão viu a Deus? Quem viu a Deus? Se você estiver duvidando, abra sua Bíblia, João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. Em nome de Jesus, entenda: a lei foi dada por intermédio de Moisés. Ninguém jamais viu a Deus. Moisés deu a lei, Moisés não viu a Deus. Moisés não tinha como falar com precisão acerca de Deus. Entenda isso. Agora, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. O Deus unigênito não é aquele que está ao lado do Pai. Ele está no seio, Ele está no âmago, Ele está no coração, Ele está nas entranhas, porque Ele conhece o Pai, por isso Ele pode revelar o Pai. Mateus capítulo 11, versículos 25 a 27, quando Jesus, orando ao Pai, Ele fala: Pai, graças eu te dou, porque tu ocultastes essas coisas aos grandes, aos poderosos, e as revelastes aos pequeninos. Ninguém, disse Jesus, conhece o Pai, e ninguém conhece o Filho. Somente o Pai conhece o Filho, e somente o Filho conhece o Pai, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, esses textos trazem o seguinte sentido: por mais que você tenha a Torá, o Antigo Testamento, a lei, os Salmos e os profetas, toda essa porção das Escrituras, ela veio como sombra de uma realidade. Entendem, não? Quem é a realidade? É Deus. Deus é a realidade. Somente Ele é. Não é dito acerca de Deus que Ele é o eu sou? Se somente Ele é a única realidade que existe em todo o universo e para além do universo, é Deus. Não há outra realidade. Aquele que é a realidade.
Portanto, a lei de Moisés, os salmos, os profetas, eram uma sombra dessa realidade. O problema é que a sombra, ela significa literalmente ausência de luz. Para se ter uma sombra, preste atenção, é preciso que haja um objeto, um corpo, e haja uma luz. A luz tem que refletir sobre o objeto, ela vai passar pelos lados do objeto, por cima do objeto, vai clarear adiante do objeto, mas imediatamente aquele objeto, porque a luz não consegue alcançar, imediatamente vai ficar um lugar sem luz. Esse lugar sem luz, essa ausência de luz, é a sombra. Cuidado, sombra não é reflexo, sombra é ausência de luz. Se a lei é sombra de bens vindouros, ela então é ausência de luz, é ausência de inteligência, é ausência da razão. Ali nós tínhamos um tanto de símbolos, um tanto de coisas que precisavam de serem discernidas pedagogicamente para que se entendesse minimamente alguma coisa acerca de Deus. Então, a lei, os salmos e os profetas não podem nos falar com clareza o que é a realidade. Se ninguém jamais viu a Deus, porque Deus está para além de toda consciência e mente humana e conhecimento humano, então nenhum homem pode falar nada acerca dele. Tudo que você já ouviu falar de Deus, que você aprendeu de homens, jogue fora. Tudo que te falaram, Deus é assim, joga fora. Pastor, pode jogar. Não, se você quer a sua segurança, não joga fora não, coloque de lado. Você pode, todos os seus conceitos, tudo que você ouviu na sua vida inteira, tudo que você aprendeu, que o pastor Alexandre pregou, o pastor Josué pregou, que o pastor fulano pregou, que a igreja tal pregou, que a Universal pregou, que a IURD pregou, que a Assembleia pregou, que a Batista pregou, que o Devap, tudo, até o Devap, tudo, coloca de lado por um momento. Porque ninguém viu a Deus. Eu não vi. Você viu? Quem é que pode falar como é que Deus é? O pastor fulano, que saiu daqui do Devap, ele fala quem é Deus, e fala com clareza. Coloca de lado. Coloca de lado, em nome de Jesus. Mesmo aquilo que eu falei para vocês, coloquem por um momento de lado. Ninguém jamais viu a Deus. Ninguém pode falar o que Ele é. Tudo o que os homens falaram era sombra, eram conceitos, eram preconceitos, era imaginação. Será por qual motivo é dito lá no Antigo Testamento, quando Deus fala, não farás para ti nenhuma imagem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, falando acerca da divindade, porque Deus não se mostrou. Se Ele, quando Ele proíbe fazer imagem, não é que você não pode pegar e ficar fazendo um desenho de um velhinho barbudo. Ele quer dizer que todo aquele que desenhar o eterno, o que habita em luz inacessível, certamente vai pintá-lo conforme os seus próprios conceitos, e isso vai macular a imagem daquele que ninguém jamais viu. Ele quer preservar. Não fale de Deus, não pinte Deus, não desenhe Deus, você não sabe quem Ele é. Bem, então se as sombras, as figuras, os homens, os conceitos, os preconceitos não sabem o que Ele é, essa realidade, então aquele que está no seio, no íntimo, no âmago, nas entranhas, lá no profundo do ser da divindade, fala assim, eu vou lá, e eu vou mostrar para os homens quem o eterno é. Ele vai mostrar, não é outra pessoa, não é Paulo, não é Pedro, não é João, é o próprio verbo, e somente ele diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele pode revelar. Quando ele vem, ele se encarna. Encarnado agora, presta atenção, ele tem um viver, ele tem um modo de viver, ele tem um modo de pensar, de falar, ele tem um ensinamento, ele fala aos homens como o Pai é, qual é a vontade do Pai. Ele ensina tudo de que precisamos saber. Nada nos falta. Todo esse conjunto, a humanidade do Filho, enquanto o seu viver humano,
todo o seu viver humano, os seus ensinamentos, as suas palavras. Ele diz: eu sou a verdade. Verdade é uma questão de três coisas. Olhe para mim. Tem que haver alguém que possa ter uma perspectiva acerca do eterno, da realidade. Imagine lá do final a realidade, aquele que ninguém jamais viu. Mas os homens estão aqui tentando dizer quem ele é. Todo mundo que olha para o eterno e diz o que ele é, diz que tem a verdade, sim ou não? Os adventistas dizem que tem a verdade. O que eles chamam de verdade é que eles guardam o dia do sábado. Aí os TJs dizem que tem a verdade. Aí eles vão dizer que não é porque não pode doar sangue. Aí a congregação diz que tem a verdade, que eles usam um véu e não cobram dízimo. Entende o que eu estou falando? Aí a igreja romana diz que tem a verdade, porque tem aquele pãozinho sem glúten, que eles dizem que se transformam na carne, corpo, sangue e divindade de Cristo. Aí a IURD diz que tem a verdade, porque lá o povo tem que ficar rico e desendemoniado. Desendemoniado. Desendemoniza e fica rico, tem a verdade. Ou seja, todos estão dizendo que tem a verdade. A verdade é alguém daqui com uma perspectiva acerca de Deus. O que é a verdade? Entre eu que olho e o eterno que eu não vejo, aparece Cristo dizendo: eu sou a verdade. A verdade é o reflexo, é a manifestação exata do que é a realidade. Isso é a verdade. Quando você fala, eu tenho a verdade, mas eu tenho Cristo. Ou seja, a verdade é esse Cristo que se materializa, que se humaniza, se faz homem na história. Ele diz assim: vocês querem saber o que é a realidade? Olhem para mim, aqui está a verdade. Qualquer coisa, preste atenção, qualquer ideologia, qualquer pensamento, qualquer posicionamento religioso, político, seja do que for, todos os seus conceitos acerca do ser humano, da complexidade humana, dos problemas da humanidade, se não for Cristo, não é a verdade. A verdade é o Cristo de Deus, que se traduz das palavras de Paulo: ele é a expressão exata do Deus invisível. Isso é a verdade.